Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao webinar. Então, hoje nós inauguramos oficialmente a série de seminários online em português do Desafio Visão Zero. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a todos que se juntaram aqui a nós hoje. Diogo, pode passar o slide. O Desafio Visão Zero é uma iniciativa desenvolvida para a América Latina e Caribe e é coordenada pelo WR Brasil em parceria com importantes organizações, a Fundação FIA, a Fundação Gonçalo Rodrigues, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o ITF, Fórum Internacional de Transporte, a Latin NCAP, também a Fundação Towards Zero, o UK8 do governo britânico, a Vision Zero Academy, a Global Road Safety Facility do Banco Mundial. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que tornam essa iniciativa possível, a 3M, o Grupo PTV e o Grupo Volvo. Nós estamos todos muito comprometidos com o desafio de uma visão zero, que é tornar as nossas cidades e países livres das mortes e acidentes graves no trânsito. E esse é um desafio que deve guiar todos que estão administrando os sistemas de tráfego. É um compromisso ético dos mais importantes que as cidades devem firmar com seus residentes. Por isso que nós estamos muito felizes de ter as cidades participando dessa iniciativa e principalmente demonstrando seu interesse no tema da segurança viária para que juntos possamos nos ajudar e possamos mudar essa realidade dos nossos sistemas de transportes e assim salvar vidas. Bom, com isso vamos dar início a esse seminário online de hoje. O meu nome é Ariadne Sames, eu sou coordenadora de mobilidade ativa no WR Brasil. No dia de hoje também nos acompanham o meu colega Diogo Lemos, que é analista sênior de mobilidade ativa, ele que vai apresentar todo o conteúdo do seminário hoje, e também a Andressa Ribeiro, ela é analista de mobilidade ativa e vai nos apoiar através do chat. Como vocês podem ver aqui na agenda, no final nós teremos um tempo para discussões e perguntas, então por isso eu peço que ao longo da apresentação, se vocês quiserem enviar comentários ou perguntas, podem fazer através da caixinha de chat que aparece abaixo ali na tela de vocês, e as perguntas podem ser enviadas através da caixinha de questions and answers, ou perguntas e respostas, não sei como é que está aparecendo na tela de vocês em português ou em inglês. Então, fiquem à vontade também para se apresentar pelo chat, para que a gente possa saber quem que está nos assistindo hoje. Também aqui nos acompanha hoje o Wesley Yu, que é um colega do WR Global e está apoiando na produção desse webinar. Diogo, por favor. Bom, com muita alegria, nós temos 24 cidades que estão participando do Desafio Visão Zero e de toda a América Latina. Dentro dessas 24, 6 cidades são no Brasil, eu gostaria de nomeá-las todas aqui. Então, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Indaiatuba, Salvador e São Paulo. Gostaria também de lembrar que esse é o primeiro seminário oficial da série que já estava planejado dos seminários de Visão Zero. Nós tivemos o webinar zero, nós chamamos, que foi focado no tema das bicicletas emergenciais, agora nessa época de pandemia. Então, estamos muito felizes de dar início a essa série. Antes de começar, então, vou reforçar, peço que vocês se apresentem ali pelo chat, e fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta por ali também, que a gente vai respondendo simultaneamente. Então, gostaria de passar a palavra para o meu colega Diogo e novamente agradecer a presença de todos que estão assistindo hoje. Olá, bom dia a todas e a todos. Obrigado, Ariadne. Meu nome é Diogo Lemos, eu vou falar para vocês sobre o tema da segurança viária dentro de um sistema seguro hoje. Então, eu queria agradecer primeiro o interesse de todos vocês por esse tema e principalmente pelos temas de salvar a vida e evitar lesões graves no trânsito. Todos os anos, 1,35 milhão de pessoas morrem nas ruas, estradas e rodovias de todo o mundo, sendo que quase metade dessas mortes de trânsito já ocorrem na cidade. A segurança viária está diretamente relacionada à pobreza. 92% das mortes no trânsito ocorrem em países de baixa e média renda. E algumas pesquisas muito interessantes feitas na Coreia do Sul mostraram que 1/3 das vítimas de ocorrências viárias perderam seu trabalho por ficarem incapacitados fisicamente. E aqui a gente tem uma relação direta com a segurança viária e impactos econômicos. A gente vai ver ao longo dessa apresentação como é importante investir em segurança viária
e o impacto positivo que isso pode ter em várias outras áreas que não só ela. E o nível de renda média das vítimas de segurança no trânsito é menor do que 40% do que a média nacional. Os acidentes... Desculpa, eu só vou tirar uma coisa da minha tela aqui. Os acidentes são a principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos e a segunda principal causa de morte entre crianças com idades de 5 a 14 anos. E como é esse cenário aqui no Brasil? Em 2018, morreram 32.655 pessoas no trânsito, ou seja, 90 pessoas por dia, que é um número um pouquinho menor do que o equivalente a mortos em uma queda de avião. E mais da metade dessas pessoas são pedestres, ciclistas e motociclistas, que são as pessoas mais vulneráveis no nosso trânsito. É importante ressaltar que esse número vem caindo ano a ano, mas ainda representa uma quantidade estrondosa de pessoas que morrem nas nossas ruas e estradas. E essas mortes não são um custo inevitável do crescimento urbano ou da mobilidade. É muito importante deixar isso claro. E é aí que a gente fala de um sistema seguro, né? É o tema da segurança viária e da sustentabilidade dentro de um sistema seguro. A dinâmica nas ruas é gerada pela interação entre muitas variáveis: as instituições, as leis, regulamentos, uso da terra, infraestrutura e as pessoas, que na nossa área a gente chama de usuários da via, que são os pedestres, ciclistas, motociclistas, ocupantes de veículos, usuários de transporte público. E a maneira como eles interagem, que cria ruas e cidades que são seguras ou inseguras para os seus cidadãos. E o sucesso dessas interações é chamado de sistema seguro de mobilidade. Então, olhando um pouquinho para essa imagem, a gente aqui consegue enxergar uma série de usos diferentes nesse espaço público, nessa rua. Então, a gente tem as calçadas, a gente tem ciclovia, pontos de ônibus, espaços em que as pessoas não estão apenas passando, né, como a praia, lugares onde as pessoas simplesmente estão fazendo alguma atividade de lazer, e essas pessoas vão se movimentar nessa cidade. E elas precisam de espaços que garantam uma circulação segura para todas elas. Então, né, essa imagem até indica ali uma possível ausência de travessias de pedestres, né? A gente tem calçada dos dois lados da rua, ponto de ônibus, e não enxerga como as pessoas podem se movimentar de um lado para o outro de maneira segura. E essa aqui é uma publicação que foi desenvolvida pelo WRI e pelo Banco Mundial e que vai ser enviada para cada um de vocês de maneira online nos próximos dias. Vocês vão poder ter um pouco mais de contato com detalhes sobre o que eu estou falando hoje. E essa publicação ela traz um guia e diretrizes para se criarem países em desenvolvimento, criarem estratégias de adotar a visão zero e o sistema seguro num passo a passo. E dentro dessa publicação foram definidos alguns princípios muito importantes para que essas estratégias sejam adotadas. O primeiro deles é que os humanos cometem erros. E o que significa isso? A gente está acostumado a ouvir que a maior parte dos acidentes de trânsito se deve ao erro humano, então temos que agir para poder educar as pessoas, para garantir que as pessoas cumpram com obrigações, com as leis, só que os erros acontecem sempre, acontecem em qualquer circunstância e vão acontecer no sistema de mobilidade, eles vão acontecer no trânsito. É impossível contar um sistema sem erros, não existe isso. Até na aviação, que é um dos sistemas mais seguros do mundo, erros acontecem. E é muito importante que um sistema efetivo de segurança viária leve em conta esses erros humanos, que podem ser voluntários, uma pessoa que resolve dirigir acima da velocidade permitida, ou involuntário, casos de distrações, de sono, do que quer que seja que leve uma pessoa a se comportar de uma maneira que não seria a esperada. E é por isso que o sistema tem que esperar que as pessoas vão se comportar dessa maneira e responder a isso antes desses erros acontecerem. Então, a infraestrutura deve proteger as pessoas desses erros. O segundo princípio é que os humanos são vulneráveis às lesões. A tolerância do corpo humano às forças de impacto
deve ser a linha de base para construir os sistemas de mobilidade, né? Aqui nessa figurinha a gente vê um C, né, que seria que foi projetado para aguentar impactos de até 30 quilômetros por hora. E a gente enxerga ali quão modificado esse corpo humano deveria ser, né? Ele tem uma cabeça que remete a um capacete, uma caixa torácica super protegida, protegendo os órgãos vitais dele, as articulações são reforçadas. E esse é um trabalho que foi feito para uma campanha na Austrália. Ele se chama Graham e ele foi feito em parceria de uma artista plástica, de um cirurgião de traumas e um grande especialista de segurança viária, né? Então, a gente enxerga aqui que para até velocidades muito baixas, nosso corpo não é preparado para aguentar, né? Faz pouco mais de 100 anos que a gente está acostumado a lidar com os carros e principalmente carros em alta velocidade. E aqui um outro princípio fundamental, muito importante, que remete também ao que eu já falei aqui sobre uma questão de culpabilização das vítimas, né? A ideia de que os acidentes acontecem por causa de erros, as mortes acontecem por causa de erros, então esses erros devem ser corrigidos e programas de educação devem ser feitos para impedir que os usuários errem. É claro que é fundamental num sistema que todas as pessoas cumpram com regras, né? Mas é muito importante também que o poder público e todo mundo que incide no sistema viário também, né, tenha sua parte de responsabilidade na construção, na operação e na fiscalização desse sistema. Então, essa responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os usuários e todos os gestores e projetistas desse sistema. E aí o princípio mais importante de todos eles, né, que nenhuma morte no trânsito ou lesão grave é aceitável. Aqui à direita a gente enxerga um comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde convocando líderes em 2016 para pôr fim à tuberculose nas Américas até 2030, pois em 2016 havia tido 23.226 mortes nas Américas, né, o que é um número muito inferior de mortes do que houve apenas no Brasil, né? Então, aqui mostra o comprometimento de vários profissionais sobre um tema de saúde pública importantíssimo, com um objetivo muito claro e aparentemente muito factível de se zerar uma doença num curto, né, num período de 15 anos. E a segurança viária é uma questão de saúde pública e ela tem que ser lidada da mesma maneira. Aqui nesse exemplo, a gente enxerga um espaço onde deveria ter uma travessia de pedestre, onde provavelmente houve uma travessia de pedestre um dia, já que existe ali uma rampa de acessibilidade que está um tanto quanto danificada, mas por alguma questão operacional para melhorar o fluxo de veículos, né, provavelmente questões de tempos semafóricos não exclusivos para os pedestres, essa travessia foi removida e, ao invés dela, foi colocada uma placa dizendo pedestre não atravesse, né? Não levando em conta o desejo de travessia dos pedestres, não levando em conta a movimentação que já existia, as características dessa via, e simplesmente impondo uma regra esperando que as pessoas as respeitem, né? Então, é muito importante que as regras, que a infraestrutura se volte pensando em todos os usuários da via. Então, todos os acidentes com mortes ou feridos graves podem ser evitados e, por isso, não devem ser aceitáveis. E aí, dentro desse princípio, né, como seu mote principal, foi criado o maior programa de segurança, o maior e pioneiro programa de sistemas seguros, a principal estratégia de sistemas seguros feita no mundo, né, que foi nos anos 90, na Suécia, que ficou chamada de Visão Zero, e acabou virando um sinônimo de um sistema seguro, e muitas das cidades acabam adotando esse mesmo nome e, principalmente, essa mesma meta, né? A ideia de que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável. E aí o último dos princípios propostos para poder se construir essa estratégia de segurança viária é ser proativo e não mais reativo, né? Então, muitas vezes, as medidas de segurança viária são feitas depois de que coisas muito graves aconteceram
e é muito importante que o poder público se antecipe a isso, né? Não fique enxugando o gelo, mas, pelo contrário, haja antes de acidentes graves acontecerem. E, afinal, a gente tem 1,35 milhão de casos no mundo, todos os anos, para entender como evitar e agir proativamente em relação a isso. Então, recapitulando aqui, né, os sistemas seguros e a visão zero são baseados na aceitação do erro humano, portanto, os acidentes de trânsito não podem ser completamente evitados, ou seja, danos materiais sem nenhuma lesão às pessoas são aceitáveis até como uma medida de salvar vidas, e o objetivo é garantir que esses acidentes não resultem nem em mortes e nem em ferimentos. E aí aqui um pouco uma exemplificação do que significa essa mudança de paradigma, afinal, né? Adotar essa visão zero e o sistema seguro significa fazer mudanças radicais na maneira de se planejar o trânsito, de se planejar as vias e de adoção de uma política pública contundente, né? Então, aqui a comparação entre elas sobre diferentes aspectos. Então, no foco tradicional, o problema seria o risco de colisões, né? E não o risco de morte ou de lesões graves às pessoas. E a causa do problema geralmente é vinculada a fatores humanos, né? A gente encontra muitas reportagens falando sobre desempenhos de segurança no trânsito, vinculando grande parcela da responsabilidade por esse acidente aos fatores humanos. Só que as pessoas cometem os erros, como já foi dito aqui, e são frágeis. Então, é isso que tem que ser levado em consideração para resolver esse problema. E a responsabilidade no foco tradicional sobrecai aos indivíduos, aos usuários das vias, né? Sempre existe uma busca por uma culpabilização de alguém pelo acidente. Só que no foco da visão zero, os planejadores do sistema têm que colocar o peito aberto, observar, enxergar de maneira holística o sistema e agir para que os acidentes não aconteçam, para que as mortes não aconteçam, e assumir a sua parcela de responsabilidade nesse caso. E o foco tradicional é muito baseado na crença de que as pessoas não querem segurança, né? Só que as pessoas querem segurança. Ninguém quer correr o risco de morrer ao atravessar a rua, ao ir comprar um pão na padaria, levar suas crianças para as escolas. Então, no foco tradicional, cujo objetivo principal é otimizar o número de fatalidades, né? Existe a crença, existe muitas cidades trabalham com um número ótimo, né, de acidentes, né, ou de mortes no trânsito, só que no foco de visão zero, esse número de fatalidades tem que ser eliminado, né? Não é amanhã, não é daqui a 5 anos, mas a ideia é se adotar uma estratégia para que seja eliminado um dia o quanto antes e que essas estratégias sejam conduzidas, né, de maneira ousada, mas de maneira muito apegada à realidade. E a gente enxerga em alguns países, né, principalmente do norte da Europa, os países escandinavos, que começaram a praticar essas estratégias já há muitas décadas, né, 2, 3 décadas, elas estão alcançando finalmente esse objetivo, né? Na Noruega, na capital da Noruega, Oslo, ano passado não houve nenhuma morte de criança, de adulto, de idosos a pé ou de bicicleta nas ruas dessa cidade. Então, depois desses princípios, a gente começa a falar um pouquinho do planejamento e da gestão de um sistema seguro, né? Então, como eu mencionei aqui, muitos países já adotaram, os pioneiros foram a Suécia e a Holanda, a Suécia com o nome de Visão Zero, e muitos outros, não só países, mas cidades e estados acabaram adotando essas estratégias. Então, começou na Europa, mas se espalhou para a Austrália, para os Estados Unidos, e nos últimos anos na América Latina. Então, a primeira cidade no Brasil a adotar uma estratégia abrangente de sistema seguro foi a cidade de São Paulo, mas a gente tem muitos outros exemplos na Argentina, na Colômbia, na Cidade do México. Então, aqui a gente observa um gráfico dos impactos de um sistema seguro ao longo dos anos. Ali no eixo
no eixo horizontal é a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes em 2015 e no eixo vertical a percentagem de redução do número de mortes em comparação a 1994, que foi justamente o ano que esses países começaram a adotar as estratégias de sistemas seguros. Então, esse estudo foi realizado em 53 países e eles mostraram que os países que adotaram essa abordagem reduziram as mortes no trânsito a taxas muito menores e mais rapidamente do que os que não adotaram. E a gente enxerga esses países ali destacados em azul claro, todos ali com melhor desempenho e com a menor, não só de redução, mas da taxa de fatalidades hoje nos últimos anos. Além da redução das mortes no trânsito e das lesões graves, um sistema seguro tem muitas outras externalidades positivas, né? O que a gente chama de um grande ciclo positivo. Então, ao se projetar um sistema para reduzir e para zerar ao longo dos anos as mortes, se criam ambientes mais seguros e também saudáveis para todos, porque visar a redução das mortes no trânsito implica também em optar por novas formas de mobilidade, um ambiente mais agradável, confortável e seguro atrai um número maior de pedestres e ciclistas, que implica numa redução de viagens em veículos motorizados, principalmente os individuais, que implica na redução de emissões e poluições do ar, ou seja, um sistema com alto grau de segurança equivale a benefícios sociais muito mais amplos, em saúde pública, em acessibilidade, atividade física, qualidade do ar, mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental. E esse ciclo positivo é um fator muito importante não só pelos impactos que ele traz, mas também nas articulações institucionais que muitas vezes precisam ser feitas. A segurança viária geralmente não é um tema considerado prioritário, mas ela é fundamental para construir cidades sustentáveis. Então, os técnicos que trabalham com segurança viária, que enxergam toda a importância de se agir nessa maneira, podem usar esse ciclo na hora de buscar recursos e atenção dos líderes e tomadores de decisão das cidades e estados e países para construir cidades mais sustentáveis e seguras. Então, a segurança viária é um ativador de muitas outras coisas positivas para a cidade. Então, aqui, retomando um pouquinho a estrutura proposta nessa publicação do WRI, do Banco Mundial, que se chama Sustentável e Seguro, depois dos princípios ditos e definidos e que vão embasar todo essa política pública, esse planejamento, o objetivo principal é chegar a ações contundentes, fazer um plano de ação em diferentes frentes que possa dar conta de reduzir as mortes no trânsito e as lesões graves. Mas para chegar nessas ações é muito importante ter alguns elementos centrais, não só centrais, mas transversais na tomada de todas essas ações. Então, são eles a coordenação institucional e o gerenciamento da segurança viária. E o que significa isso? Como eu estava mostrando ali atrás, nas dinâmicas das ruas, existem uma série de instituições e regras que incidem sobre as ruas, sobre as avenidas, e que tem diferentes maneiras de governança por trás. Então, é muito importante que todas as agências que, de alguma maneira, incidam no sistema viário, no sistema de mobilidade, conversem e façam acordos e construam um plano juntos. Não basta apenas um lado olhar para isso e achar que pode resolver sozinho. O segundo ponto são as metas e dados concretos. É muito importante ser ousado, mas também ter um apego à realidade, colocar uma meta que seja alcançável ao longo dos anos. Então, não pensar só em uma meta final, mas metas intermediárias que possam ir guiando e fomentando as ações e em todas as escalas de planejamento da cidade. É fundamental estabelecer prioridades e um planejamento conjunto. É muito importante ter um monitoramento e uma avaliação dessas ações. Então, é o que eu estava falando. Às vezes a gente acha que uma ação vai ser boa, ela claro, ela terá que ter sido baseada em evidência, mas é possível que ela não tenha o impacto esperado,
ou que uma ação esteja tendo um impacto muito maior do que outra. Então, é importante ter um acompanhamento disso quase que cotidiano para avaliar o andamento desses planos e, claro, uma análise econômica. A gente não vai se debruçar nesse tema tanto hoje, é um tema muito complexo, mas é um tema muito importante. Isso virá em outras oportunidades e é um tema que o Banco Mundial tem trabalhado muito, né? Até o final do ano eles devem fazer uma publicação que vai trazer os impactos econômicos de medidas de segurança viária, principalmente de redução de velocidade. E aqui eu diria que as ferramentas-chave de gestão, dessas 5 que foram ditas nesse momento, é o estabelecimento de metas. Né? É fundamental pensar em metas ambiciosas e alcançáveis e metas intermediárias para medir o progresso. E as intervenções, elas têm que ser baseadas em evidência empírica, e deve-se saber que resultados se esperam obter para poder agir da maneira correta. Por exemplo, hoje em dia a gente tem ferramentas e estudos que permitem não só saber esses impactos, mas apontar os locais ideais para se fazer intervenções, os tipos de intervenções que podem ser feitos e, claro, monitorar e avaliar o progresso. Então, né, ter sistemas robustos de monitoramento, avaliação de cumprimento das ações, né, cumprimento legal das ações, possibilitar uma institucionalização desses processos, né, que você possa dizer para quem quer que seja o responsável pela ação que é isso que ele vai fazer, o impacto que aquilo vai ter, para estimular a pessoa a fazer e poder cobrá-la caso isso não seja executado. Então, trazendo mais uma informação do nosso contexto brasileiro, né? Em 2018 foi estabelecido o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS, no começo de 2018, e o objetivo geral do estabelecimento das suas metas era, no final do prazo de 10 anos, reduzir à metade, no mínimo, o Índice Nacional de Mortos por grupo de veículos e o Índice Nacional de Mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que criava esse plano, de 2018. Né? Então, ou seja, em 10 anos, todas as instâncias governamentais deveriam reduzir os números de mortes no trânsito pela metade. Então, esse é um plano muito importante para todos que trabalham nesse tema terem conhecimento. É um plano que já está sendo revisado, foi feito um monitoramento, os impactos esperados não estavam sendo totalmente cumpridos, então ele voltou à discussão para poder ter um respaldo de impacto realmente ao longo desses 10 anos. E para se construir as ações dentro de uma abordagem de sistema seguro, é necessário olhar o sistema de uma maneira holística. Né? Então, nós propomos 8 áreas de atuação para se construírem essas ações, e são elas planejamento e uso do solo, né? Quando a gente lida com uma questão mais de zoneamento, de planos diretores, de enxergar o que acontece junto aos logradouros, né? Então, se os ambientes são comerciais, se são residenciais, se são de uso misto, isso tudo impacta nas dinâmicas das ruas. A área que é mais importante, uma das mais importantes para nós, que é o desenho de ruas e engenharia, a questão da infraestrutura, onde a gente vai discutir os espaços para cada um dos usuários, a qualidade desses espaços, melhoria das opções de mobilidade, né? É muito importante fomentar o uso de transporte coletivo, de mobilidade ativa e outras formas de mobilidade que estão surgindo ultimamente. Educação e capacitação, gestão da velocidade, que talvez seja o ponto mais importante para se começar uma estratégia de redução de mortes efetiva em qualquer lugar do mundo, seja cidade, seja país. Fiscalização, leis e regulamentação, desenho e tecnologia de veículos, e o atendimento e cuidado pós-acidentes, porque os acidentes vão ocorrer e é muito importante que haja uma preparação para um socorro desses acidentes, e não só um cuidado imediato, mas também, como eu apontei anteriormente, aquele estudo feito na Coreia, que o Estado possa ter um amparo para as pessoas que se tornem incapacitadas de trabalhar. Mas aqui a gente vai se debruçar mais sobre 3 dessas 8 áreas. Então, são elas: gestão da velocidade, desenho de ruas e engenharia, e eu vou começar por educação e capacitação. Como eu já disse,
Esse talvez seja o eixo que mais comumente é trabalhado, que é considerado a grande chave para se melhorar a segurança no trânsito nas cidades e otimizar o número de acidentes, né, em qualquer local que seja. Só que esse eixo vem sendo trabalhado há décadas, né, em muitos lugares, e ele nunca mostrou ser efetivamente eficaz, né? Então, é claro que as pessoas, como eu já disse, têm de cumprir com regras, com obrigações, mas elas não vão cumprir sempre, elas vão estar distraídas, e é muito importante que essa educação seja também para os projetistas dos sistemas que os criam, que os gerem, né? E tem que fazer isso de forma segura. Então, é muito importante que a educação se estenda também a eles, e para todas as pessoas envolvidas nesse sistema de mobilidade, que devem entender esse sistema como um sistema seguro. Então, uma ênfase exagerada no comportamento da vítima aliviou a pressão sobre os governos de assumir responsabilidade pelas mortes e lesões graves no trânsito e de agir para proteger os seus cidadãos. Então, essa mentalidade precisa mudar para que a gente possa salvar vidas no trânsito. E aí, outra área de atuação, né? o desenho de ruas e engenharia. O desenho tem um efeito crucial sobre a forma com que as pessoas usam e experimentam as vias, né? Os espaços, eles estruturam os comportamentos das pessoas também. Então, quando as ruas são desenhadas, implementadas, voltadas para a segurança viária e também para a qualidade dos espaços públicos, elas são capazes de limitar fisicamente a velocidade dos veículos a níveis apropriados, e elas estabelecem espaços adequados para cada tipo de usuário da via, né? A gente tem imensamente, em quase todas as cidades do Brasil e do planeta, né, muito mais espaço voltado para carro, né? E aí não é nem só para o automóvel, é para o carro individual, né? Do que para os outros usuários, que na verdade significam a maior parte dos usuários, né? Todos somos pedestres, e quem pega ônibus é pedestre ou ciclista, então é muito importante que os espaços sejam redistribuídos de maneira adequada e democrática para cada um desses usuários. Aqui eu coloquei uma comparação de duas ruas cuja velocidade regulamentada é similar, de 30 ou 35 km por hora ali na esquerda. Seria um momento que eu gostaria de ter um retorno de vocês, eu não vou ter, mas olhem para elas com carinho e imaginem onde faz mais sentido essa velocidade, né? Ali por mais que se proponha que se circule a 35 km por hora ali naquela estrada, né? Uma estrada reta, é muito convidativo esse espaço para os motoristas praticarem velocidades muito maiores, enquanto que na imagem da direita a gente observa todo um tratamento nessa interseção, né? Um espaços de seguros para a travessia dos pedestres, para as dinâmicas de circulação dos próprios veículos, além de ser um espaço muito urbanisticamente qualificado, com arborização, com vegetação. E aqui a gente tem 6 áreas importantes em que se pode atuar, principalmente no desenho seguro das vias e ruas das cidades, voltadas para a segurança viária, pensando num sistema seguro. Então, a primeira abordagem é de uma escala mais macro, né? Pensando numa redução do tempo de viagem. Então, é um desenho urbano que reduza a necessidade de viagens em veículos privados e facilite velocidades mais seguras, ou seja, velocidades mais baixas, né? Então, quando a gente reduz as distâncias, o risco automaticamente diminui para as pessoas, os tempos de viagem diminuem para as pessoas, e aí tem um impacto grande na segurança viária. A segunda, a gente fala de áreas calmas, né? São medidas de trânsito calmo, travessias elevadas, as próprias lombadas, que são a medida mais comumente utilizada no país, dentre extensões de calçada, alargamentos de calçada. Então, essas medidas reduzem a velocidade e, se utilizadas em conjunto, elas conformam áreas de trânsito calmo que tornam aqueles lugares muito mais seguros, né? E essas áreas calmas geralmente podem ser colocadas ou em áreas onde tem muita circulação de pedestres, próximos a escolas, áreas exclusivamente residenciais, e trânsito calmo, pensando nisso, a velocidade máxima
sugerida para esses lugares é de 30 km por hora, e é utilizando essas medidas moderadoras de tráfego que se conquista essa velocidade na prática. Não precisa nem colocar uma placa de velocidade máxima ali, porque os veículos não conseguem praticar essas velocidades nessas vias. E aí a terceira medida é de se trabalhar em corredores arteriais, né? As grandes avenidas, as mais movimentadas, né? As arteriais se mostram o maior problema a nível mundial na segurança viária. São nelas onde se concentra a maior parte das mortes e lesões graves. Então, algumas medidas podem ser tomadas em trechos dessas avenidas, dessas vias, ao longo de todas elas, e essas medidas podem ser né, de infraestrutura ou de redução de velocidade, de redistribuição dos espaços, né? Então, por exemplo, se é um corredor onde tem transporte público, que esse transporte coletivo seja absolutamente seguro para todos os seus usuários. E aí a quarta dessas medidas seria o desenho de rede especial para ciclovias interconectadas, oferecendo uma nova opção de mobilidade para as pessoas, né? Então, no nosso país há um grande número de ciclistas, mas não são todas as pessoas que se sentem seguras e confortáveis para pedalar, né? É muito importante que essa infraestrutura ela acolha todo mundo, não é todo mundo que tem coragem de pedalar junto dos carros, então é muito importante que se pense uma grande rede de cidades nas nossas cidades, uma grande rede de ciclovias nas nossas cidades que possibilite, né, esse deslocamento muito mais saudável e seguro para todos, e principalmente nesse momento, né, que eu ainda não mencionei esse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas tem sido em muitos lugares do mundo um dos modos mais importantes, né? Muitas cidades estão movendo completamente seus planos de mobilidade para acomodar, né, a bicicleta como um dos principais meios de deslocamento. E aí, como quinta medida, espaços voltados principalmente para pedestres, né? Nesse caso, nessa imagem, é uma via exclusivamente para pedestres e para bondes. Então, né, vou retomando, todos nós somos pedestres, então se uma via é para ser exclusiva para apenas um usuário, que seja para os pedestres. E, por último, a questão dos acessos seguros a corredores de transporte de massa, estações e paradas. É o que eu estava falando ali em cima na questão das arteriais. É uma solução muito boa para se colocar, né, muita gente em um veículo que vai ser transportado vai transportar essas pessoas de maneira segura, vai tomar cuidado com os usuários que não estão dentro desse veículo, e é importante que as pessoas tenham segurança em desembarcar e caminhar para os seus locais de destino e de origem. E aí, agora a gente vai falar desse eixo de gestão da velocidade, né, que é o maior fator de risco no trânsito no mundo, em todos os lugares do mundo, e é muito importante que as velocidades sejam reduzidas e de uma maneira de grande escala. E muitos países e cidades fizeram ações desses sentidos e mostraram grandes resultados de impacto. Eu vou trazer um desses exemplos daqui a pouquinho. Então, conduzir em altas velocidades reduz a capacidade de frear a tempo, e a manobrabilidade dificulta conversões e distorce a percepção dos tempos de avanço dos outros veículos, né? Então, a nossa percepção da velocidade ela não é nada precisa, né? Nós não, como eu já mencionei, os carros são algo muito novo comparado à história da humanidade, né? Então, nós não estamos acostumados a perceber o perigo que se corre ao se colidir com um veículo, a um corpo colidir com um veículo. Então, essa imagem, esse cartoon que eu trouxe, né, eu mascarei ele um pouco aqui com um leito carroçável e travessias de pedestres, mas ele pode ser entendido, ele faz uma leitura das vias com pistas para os automóveis como grandes abismos, né, que, na verdade, a gente pode entender né, os espaços das calçadas como seguros para os pedestres, e caso um pedestre esteja no meio do leito carroçável e colida com um veículo, a gente pode fazer essa comparação com a queda de diferentes andares de edifício de acordo com as velocidades de impacto, né? Então,
Em relação à altura, nós, como humanos, já estabelecemos um senso de perigo, né? Muitos de nós temos vertigem. Eu tenho muita vertigem. Eu olho para baixo de um andar alto, me dá um frio na barriga. Eu imagino que muitos de vocês passem por isso também. Então, a gente olha ali, uma queda do 8º andar de um prédio, né? Seria o equivalente a um impacto com um veículo a 80 km por hora. O impacto do 1º andar, né? Considerando o térreo, seria já o equivalente ao impacto a 30 km por hora. Então, a velocidade está entre os principais fatores de risco quanto à segurança viária, e ela está diretamente relacionada ao risco de acidentes e à severidade dos acidentes, né? Então, às vezes o acidente pode ocorrer e a pessoa não pode sofrer lesão nenhuma ou pode não morrer, mas a velocidade praticada impacta diretamente no risco de morte em caso de acidente. Então, aqui a gente observa à direita um esqueminha que foi feito sobre o campo visual de um motorista de acordo com diferentes velocidades. Então, queria que vocês observassem ali, as velocidades indicadas são de 25 km por hora, que é considerada uma velocidade adequada para vias de muita movimentação de pedestre, abaixo dos 30 km por hora, e ela vai até os 70 km por hora. Então, aos 70 km por hora. Então, a visão periférica seria reduzida nesse caso a observar apenas 70, um cone de 70 graus das vias, né? Então, a 100 km por hora, o ângulo da visão periférica cai para 42 graus. A 150 ocorre o cataclismo perceptivo, né? Esse efeito consiste na perda da visão periférica total, né? A gente só enxerga o que está no ponto focal nosso e na impossibilidade total de avaliar corretamente as distâncias e velocidades. É claro que 100, 130, 150 km por hora, a gente já está falando de velocidades que jamais devem ser sonhadas em ser praticadas na cidade, mas, enfim, às vezes são, e é muito importante que esse efeito que acontece no nosso corpo, de acordo com essas velocidades, seja conhecido, porque muitas vezes os motoristas não têm essa percepção. Então, uma redução de velocidade de apenas 10 km por hora dos veículos pode melhorar nossa visão periférica entre 7 e 10 graus. E aqui a gente tem uma comparação, né, do risco de morte de pedestres e ciclistas em caso de colisões a diferentes velocidades. Então, ali a 30 km por hora, o risco de morte é de 10%, a 50 é de 85%. Então, a gente pode entender isso, né, vendo esse gráfico que mostra a velocidade de impacto e o risco de morte dos pedestres. A gente vê que tem uma curva exponencial entre o 30 e o 50. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que não seja permitido em lugar nenhum de uma cidade limites maiores do que 50 km por hora dentro de um perímetro urbano, porque a chance de sobrevivência em caso de impacto é praticamente nula. Então, é muito importante focar o planejamento das cidades e da infraestrutura das cidades próximo dos 30 km por hora. O nosso Código de Trânsito, né, o CTB, ele indica aqui as velocidades que devem ser consideradas em vias onde os municípios não estabelecem seus próprios limites. Então, nas vias de trânsito rápido, esse limite seria de 80 km por hora, e em vias de trânsito rápido entendem-se que são vias que um trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta nos lotes lindeiros e sem travessias de pedestres, ou seja, são vias onde os pedestres não são esperados e nem podem estar próximos. Nas vias arteriais, esse limite vai para 60 km por hora e nas vias coletoras para 40. Só que esses limites são apenas recomendações, né? Como eu estava dizendo, eles passam a valer quando a velocidade não está sinalizada. Então, a gente observa aqui um exemplo do Rio de Janeiro, né? Uma das ruas mais famosas do mundo, né? A Vieira Solto, né? Ali à direita a gente não está vendo, mas está a praia, o calçadão, a ciclovia e aí as avenidas. O limite nessa avenida, que talvez seja uma das avenidas com a maior movimentação de pedestres na cidade, é estabelecido em 70 km por hora, né? Muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Coloca 50 como limite máximo para áreas urbanas,
mas ainda menores para áreas de grande movimentação de pedestres e ciclistas, né? Então, aqui um outro exemplo da percepção de velocidade adequada. Daquela vez, eu tinha mostrado uma velocidade que seria mais adequada para vias onde uma via, né, muito uma infraestrutura adequada para os 30 km por hora e outra que não estava adequada porque fomentaria, né, o desenho daquela via fomentaria práticas de velocidade maiores. Nesse caso, eu trouxe um exemplo de velocidade já próximo dos 60 km por hora. Então, à esquerda, a gente tem uma autopista, né, cujo limite é de 40 milhas por hora, o equivalente a 64 km por hora, e a gente enxerga ali o que está escrito no código, embora não seja no Brasil, né, está de acordo com a definição de via de trânsito rápido, sem pedestre nenhum, né, com barreiras protetivas nos diferentes sentidos de circulação, pistas largas, faixas de rolamento largas e o estabelecimento de 64 km por hora. Então, ali seria um exemplo onde o desenho da via está adequado, não só o desenho, mas, né, a dinâmica da via está adequada à velocidade. E aqui um outro exemplo, de novo, no Rio de Janeiro, uma via, né, com provavelmente uma via coletora, com grande movimentação de pedestres e com estabelecimento de velocidade limite de 60 km por hora. Então, nesse exemplo, a gente pode até pensar, um pedestre estaria errando ao atravessar essa via, já que não tem travessia, não tem semáforo, o limite está de 60 km por hora. Então, é muito importante que a infraestrutura da rua, né, as calçadas, as travessias de pedestre, os semáforos, e o que quer mais que seja, esteja adequado com o contexto urbano onde ele está inserido, né? Você não pode falar que ok, essa via vai ser de grande fluxo de carros, então ela precisa ser de 60 km por hora e não enxergo mais nada na hora desse planejamento e definição. E agora eu vou falar um pouquinho de alguns casos exitosos em diferentes escalas. O primeiro desses casos é uma experiência de ação em um corredor, né? Como eu estava falando, seria aquela terceira área das 6 possíveis de se agir em infraestrutura e desenho, né? Uma ação em especialmente uma avenida arterial. Então, essa é a Queens Boulevard, em Nova York, que era considerado, lá nos idos dos anos 90, começo dos anos 2000, o Boulevard da Morte, né? Desde 90, 186 pessoas haviam falecido nessa via, das quais 138, ou seja, a imensa maioria era pedestre. E aqui a gente enxerga um gráfico que cruza o número de fatalidades, os anos e aponta algumas medidas que aconteceram durante alguns períodos. Então, a gente vê ali que a partir dos anos 2000 começaram a ter ações em relação ao tempo, adequações dos tempos semafóricos, extensões de calçada, canteiros centrais mais largos, barreiras de proteção, novas faixas de pedestre, instalação de câmeras e remoção de 2 faixas de rolamento, que ali, a partir que no começo de 2013, foram substituídas por ciclovias, por calçadas mais largas, por canteiros arborizados, e mais importante, não mais importante, mas um ponto fundamental que tem um impacto generalizado ao longo de toda a via, foi a redução da velocidade de uma avenida para 40 km por hora. E aí, a partir de 2015, nenhum pedestre e ciclista faleceu, né? O último tinha sido em 2014 e o Boulevard da Morte se transformou no Boulevard da Vida, como disse o prefeito da cidade. E aí é que a gente pode enxergar nessa imagem como a infraestrutura mudou, né? A gente tem ali um espaço totalmente dedicado para o automóvel individual e depois espaços muito mais bem distribuídos, né? Dividido democraticamente entre todos os usuários. E aqui uma experiência de Bogotá, na Colômbia. Bogotá implementou um plano de segurança viária em 2016, né? O prefeito Peñalosa. Nesse ano, o prefeito mudou e uma nova prefeita assumiu e ela tomou uma sábia decisão de dar continuidade ao plano de segurança viária e ainda de baixar a velocidade de todas as vias arteriais da cidade para 50 km por hora. Então, a gente observa aí a importância de se pensar uma política pública de Estado e não de governo.
E como se faz isso? Com articulação institucional, com conversa entre, né, com todas as pessoas envolvidas no gerenciamento, no planejamento das vias, nos tomadores de decisão, do mais alto nível até o nível técnico, até todas as pessoas que incidem de alguma maneira nas vias, por parte do poder público, tem que ser capacitada, tem que participar desse processo, e eu vou contar um pouquinho sobre isso quando eu trouxer o próximo estudo de caso. E também uma parte de participação social que é fundamental. As pessoas precisam ser donas dessa ideia, né? Entender a importância disso e lutar por essa causa, pela redução das mortes no trânsito e das lesões graves. Então, Bogotá recentemente implementou um plano de gestão de velocidades, né? Então, esse plano trouxe uma proposta de velocidades adequadas de acordo com as características das diferentes vias da cidade. E foi um plano baseado muito em evidência, né, em dados de velocidade. Então, nesse gráfico, a gente enxerga um cruzamento do excesso de velocidade, então locais onde os motoristas mais excedem a velocidade estabelecida, né, mais de 50 km por hora, com o maior número de fatalidades. Então, a gente olha ali, as manchas pretas representam o número mais alto de fatalidades e os lugares onde não há manchas, as mais baixas. E as linhas mais escuras também representam a maior parte de excesso de velocidade, e isso indica um cruzamento muito certeiro, né, do número de fatalidades e o excesso de velocidade. Então, no primeiro trabalho que foi feito, foi um trabalho nas principais vias arteriais da cidade. Dessas 5 vias destacadas à direita, né, no mapa da direita, elas concentravam 25%, 1/4 das mortes de trânsito da cidade inteira, né? Então, foi muito... os estudos apontaram isso e se mostrou assim uma ação de muito potencial de se agir ali na redução das velocidades. Então, a gente tem ali, e no mapa da esquerda, os trechos mais perigosos dessas avenidas. E quando a gente trabalha com redução das velocidades, com gestão das velocidades, é necessário enfrentar um mito, né? É muito comum que as pessoas digam que reduzir as velocidades limites da cidade vai impactar no congestionamento, no maior tempo de deslocamento para as pessoas, né? Embora comparar uma vida ao tempo de deslocamento já seja, né, devesse ser quase que redundante, né? A vida é muito em primeiro lugar sempre, ainda assim é um argumento que tem um peso político. Então é muito importante que isso seja estudado, e foi isso que a cidade de Bogotá fez. Eles estudaram uma das vias cujo limite ia se transformar, uma via de deslocamento oeste-leste e leste-oeste, cujo limite era de 60 km por hora. Eles fizeram muitas simulações mostrando como seria o comportamento com limites de 50 km por hora. Então, a gente vê ali, no sentido leste-oeste, uma redução de 14 segundos ao baixar as velocidades, né? Porque aí a gente chega num efeito funil, né? nas diferenças de velocidades entre as vias. Às vezes a gente tem vias muito rápidas, onde os veículos vão chegar em vias de velocidade menores, vai haver uma concentração de veículos e aí um congestionamento vai acontecer. Então, ter um homogeneamento das velocidades é muito importante também. E ali à direita, no outro sentido, haveria apenas um aumento de 1 segundo no deslocamento no horário de pico e uma redução também de 14 segundos nos outros horários da cidade para se percorrer toda a avenida que cruza a cidade, né? Então, é um tempo minúsculo comparado ao benefício de salvar vidas, lembrando que essas vias representam 25% das mortes no trânsito da cidade. E aí, a redução, os resultados dessa redução do limite de velocidade já impactou em 58 vidas salvas, né? Houve 25% de redução em 6 meses. Então, é um impacto enorme. Mostra o potencial que as cidades têm
de se agir em segurança viária, de se agir na redução das velocidades. E principalmente esses usuários salvos foram pedestres e motociclistas, né? Então, houve uma 11% na redução de morte da cidade como um todo. Então, a meta do plano de segurança viária anual, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso utilizando o exemplo de São Paulo, é de reduzir 3,5% ao ano. E agora eu trago o último dos exemplos para falar um pouquinho mais de como foi criada a estratégia de se implementar um sistema seguro, a visão zero, na maior cidade do Brasil. Como eu disse anteriormente, é o primeiro plano de visão zero do Brasil. Ele foi implementado como decreto municipal no ano passado e ele vai ter vigência de 10 anos, um horizonte de 10 anos. Então, em São Paulo, os dados são de 2017, eles ainda não foram atualizados, eu peço perdão por isso, mas ele já é suficiente para ilustrar bastante essa questão, e foram os dados utilizados principalmente na construção do plano. Então, em 2017, a segurança, os acidentes de trânsito era a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos na cidade. Em 2017, o trânsito fez 15.455 vítimas, fatais e não fatais, e houve 13.483 acidentes, ou como o Plano de São Paulo fomenta o uso da palavra ocorrência com vítima. Naquele ano, houve 797 mortes e 762 ocorrências fatais, o que significa que, por dia, houve 44 vítimas de que sofreram lesões graves no trânsito e 2,2 vítimas fatais. E aí, um pouquinho de como esse plano foi construído e o que significa a implementação dele, olhando para um aspecto histórico da cidade. Esse gráfico começa ali em 2005, mostrando em cima, destacado, o índice de fatalidade a cada 100.000 habitantes, né, que era de 14,02, e o número absoluto de pessoas que morreram no trânsito naquele ano, de 1.505 pessoas. Então, a gente percebe que até 2007 houve um aumento, em 2008 houve a proibição e reforço na fiscalização de beber e dirigir, e a gente vê que isso teve ali um impacto importante na redução já do número de mortos na cidade. No ano de 2011, que foi o ano em que houve o compromisso da década de ação no trânsito da ONU, né, propondo que todas as cidades reduzissem pela metade o número de fatalidades no trânsito até 2020. Então, a cidade de São Paulo estabeleceu, né, teve como linha de base o índice de 12, que significava naquele ano 1.365 pessoas mortas no trânsito. E no ano de 2015, a cidade fez uma ação extremamente ousada e de extremo impacto de reduzir em todas as vias arteriais as velocidades, em quase todas, para 50 km por hora. Né? Foram mais de 90% das vias receberam essa redução, que já mostrou um impacto gigantesco, ainda maior, na redução de fatalidades. Então, no ano de 2017, que serviu como linha de base no planejamento na construção desse plano de segurança viária, o índice de fatalidades no trânsito na cidade era de 6,56 a cada 100.000 habitantes. Então, enxergando um pouquinho por detrás desse gráfico, né, o que significa isso em número de usuários. Ali em cima a gente tem em preto o total dos óbitos que aconteceram ao longo desses anos e ali dividido estratificado por cada um dos usuários. Então, em azul, a gente tem os pedestres, né, que foram até o ano passado a principal vítima no trânsito da cidade de São Paulo. Eles, em 2019, foram superados pelos motociclistas, que se mostravam em ascensão e ainda continuam em ascensão nos últimos anos. Os ocupantes de automóveis mostravam uma redução e os ciclistas, a partir de 2014, de 2015, começaram a mostrar uma tendência de aumento. A cidade de São Paulo implementou uma grande rede de ciclovias, então isso ainda não foi... não há dados contundentes sobre isso, mas estima-se que, devido ao aumento da circulação de ciclistas, esse aumento no número de fatalidades tenha sido uma consequência e precisa receber ações para
para que isso não aumente e que passe a reduzir. Naqueles últimos 5 anos, a série histórica por tipo de vítima indicava que tinha tido 49% de redução das vítimas feridas, né, quase pela metade na cidade, entre 2013 e 2017, mas uma redução de 25%, né, metade disso, de vítimas fatais. Isso indica que a severidade, a gravidade dos acidentes, né, por mais que não estejam acontecendo mais tantos, os acidentes continuam severos. Então, isso foi um dado muito importante para se estabelecer um plano de ação no plano de São Paulo de segurança viária. E aí, de novo, né, estratificado por quantidade, proporção de usuários, de acordo com vítimas fatais e vítimas feridas, a gente vê que os fatais eram principalmente as pessoas que estavam a pé e seguido muito de perto pelos motociclistas, mas as vítimas feridas representavam principalmente, metade deles eram motociclistas. Então, um pouquinho da construção desse plano por etapas, por uma cronologia, né? Então, a primeira etapa a gente pode chamar de preparação, né, em que é feito um alinhamento interno, no caso, o plano é da Prefeitura de São Paulo, é um plano municipal, mas ele foi conduzido e coordenado pela Secretaria de Mobilidade e Transporte, fazendo articulação institucional com muitas outras secretarias, e uma constituição de um grupo de trabalho executivo para elaborar esse plano. Junto dessa preparação, houve a implementação de um comitê na cidade para se discutir segurança viária. Então, ele é composto principalmente por membros da Secretaria de Mobilidade e Transporte, da Companhia de Engenharia de Tráfego, mas conta com representantes de todas as outras secretarias que, de alguma maneira, incidem sobre o trânsito e as ruas na cidade. A etapa 2 foi o diagnóstico, né? Então, não só um diagnóstico de acidentes, que foi elaborado, né, inclusive com o apoio do WRI direto nessa etapa, mas também foram feitas várias oficinas de análise em que, junto a todos os órgãos que participavam da construção desse plano, do que já era feito de ações para se avaliar pontos fortes, pontos fracos, e aí foi feito, a partir disso, um mapeamento dessas ações, um desenvolvimento de textos dizendo o papel de cada uma dessas ações nos impactos na segurança viária na cidade, alinhado uma comparação com o diagnóstico de acidentes, e foi feita uma consulta pública inicial. A etapa 3 a gente chama foi a construção da estrutura desse plano, né? Então foi definida uma visão, foram definidas metas globais, metas parciais, objetivos e estratégias para guiarem a tomada de ação a tomada de decisão de que ações seriam feitas nesse princípio, né, na primeira etapa do plano, mas que pudessem levar ao cumprimento desses objetivos, metas e estratégias até 2028. A etapa 4 foi a elaboração do plano de ação, contendo metas, indicadores, objetivos, diretrizes, estratégias, e um fechamento de uma proposta inicial completa do plano que acabou se chamando Vida Segura. A etapa 5 foi de participação popular. Foi feita consulta pública online, o plano ficou aberto para qualquer munícipe olhar na internet e fazer seus comentários e sugestões, mas também, muito importante, foram realizadas 32 audiências públicas, uma em cada subprefeitura da cidade, em que o plano foi apresentado, a questão da segurança viária foi levantada, a cidade se colocou como abraçando a questão do sistema seguro, os princípios do sistema seguro e da visão zero, dizendo que nenhuma morte no trânsito seria aceitável, e comunicando isso para as pessoas para poder mostrar a importância desse plano. A etapa 6 foi depois de consolidação, né, de processar sugestões que vieram da sociedade civil e ajustar tecnicamente com algumas melhorias no texto, e a publicação, e a etapa 7 de implementação, que traz aí uma nova construção e acompanhamento desse plano. Então, resumindo, esse plano envolveu cerca de 200 pessoas diretamente pessoas do poder público, né, e da polícia militar e de todo mundo que tem algum papel na segurança viária da cidade,
representando 15 órgãos públicos diferentes, e o texto foi feito diretamente por mais de 50 colaboradores. Então, o plano recebeu um apoio do WRI e do Banco Mundial, né, que são as instituições que construíram aquela publicação Sustentável e Seguro que eu já apresentei para vocês. Foram feitas audiências públicas e consultas públicas online, e o plano foi apoiado em parceria com a Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, que atuou de 2015 até 2019 no município de São Paulo. E aí, aqui um pouco de como essa estrutura aconteceu, né? Eu não vou passar pelo nome de cada um desses órgãos, mas esses são os órgãos que faziam parte do Comitê Permanente de Segurança Viária, que também foi instituído por uma portaria e que tem reuniões mensais, onde o plano tinha um grupo executivo, né, que elaborava todos os conteúdos do plano, mas dentro do Comitê de Permanente de Segurança Viária, com as grandes lideranças de cada um desses órgãos, o texto era deliberado, né? O comitê se encontra por uma manhã todos os meses, então não tem muito tempo de detalhar os textos, mas todos os textos são passados e aprovados e acordados entre todas essas instituições. Então, tentando olhar o plano numa estrutura que incluindo suas etapas e seus níveis de trabalho, foi estabelecida uma visão de futuro na cidade para 2028. Para se chegar nessa visão de futuro, foram estabelecidas metas globais e metas específicas para 2028. Eu já vou falar delas com mais detalhe, mas também era muito importante ter metas intermediárias para 2020. Então, lembrando, tem a década de ação da ONU, que propunha que na década de 2011 a 2020 fossem reduzidas já pela metade o número de mortes no trânsito em todas as cidades do mundo. Então, São Paulo tinha 12 mortos para 100 mil habitantes em 2011, e a ideia, e vai acabar cumprindo esse ano, é de chegar a 6 a cada 100 mil habitantes em 2020. Depois, estabelecer metas intermediárias para 2024, e assim ir guiando a construção dos planos de ação. Então, ali, além das metas, há alguns objetivos, né, identificando não só com números, mas com qualidade de texto, onde se quer chegar, o que se quer construir ao longo desses 10 anos. Então, além dos objetivos globais para 2028, objetivos intermediários para 20 e 24. E aí, estratégias e diretrizes de atuação guiando exatamente como essas ações vão sendo tomadas dentro de 6 áreas de atuação que o Plano de São Paulo acabou estabelecendo, né? Como eu apresentei para vocês, o WRI propõe que sejam 8, mas cada um adota as que achar que faz mais sentido no seu planejamento, na sua construção de estratégia. E aí, os diferentes uma das grandes virtudes, né, além de tantas que eu já falei, uma outra grande virtude é que o plano foi dividido, né, estabeleceu um horizonte de 10 anos, né, atravessando não só essa administração municipal, mas a outra que está por vir, ou seja, teremos 2 eleições neste meio do caminho. Então, o primeiro plano de ação foi estabelecido para um biênio, já que o plano foi implementado em 2019, ele acaba sua vigência em 2020, com ações definidas de caráter urgente, de alinhamento com o plano de metas já pré-estabelecido pela gestão municipal, metas de mudanças de processo, então construção de manual de desenho de ruas, metas de mudanças de fluxo, e a ideia é que no ano que vem seja construído um novo plano de ação que vai vigiar até 2024 e depois de 2025 até 2028. Então, tendo para a construção desses planos de ação, devem ser observadas as metas globais e específicas, enfim. Tudo isso tem que estar muito bem amarrado e construindo não só de cima para baixo com a construção de uma visão, mas de baixo para cima, observando já as dinâmicas em máquina pública e como as coisas vão se comportando nas administrações municipais. Diogo, só um lembrete de tempo. 2 minutos. Só uns 2 minutos para a gente finalizar. Perfeito. Eu estou nos últimos slides. Então, o Plano de São Paulo estabeleceu 6 eixos de atuação, então são eles a gestão da segurança viária, né, a articulação entre as diferentes secretarias e polícia e todos os atores que compõem as ruas da cidade, o eixo de mobilidade urbana, desenho de ruas e engenharia, que eu já falei bastante hoje na apresentação,
regulamentação e fiscalização, que são fundamentais para se apoiar né, o cumprimento das regras enfim, e aí a gestão das velocidades, né? A cidade colocou como um eixo transversal que as ações feitas em gestões da velocidade podem ser de fiscalização, podem ser de desenho de ruas, podem ser de engenharia, podem ser de comunicação. O atendimento e cuidado pós-acidente, que é muito vinculado à Secretaria de Saúde, e o eixo de comunicação, educação e capacitação. Né? Capacitação principalmente dos técnicos da própria prefeitura. E voltando aqui, retomando, agora falando das metas globais e metas específicas. Então, a meta global do Plano de São Paulo é de reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 3 a cada 100 mil habitantes até 2028. Lembrando que em 2020 a meta é de 6 mortes a cada 100 mil habitantes e para 2024 isso ainda vai ser estabelecido. Essas seriam as metas intermediárias. E 3 a cada 100 mil habitantes é menos do que os 6,96 de 2018, se não me engano, que foi a linha de base desse plano, que é menos da metade do que nesses 10 anos, que propõe um valor ainda mais ousado do que o Penatrans sugere para aquele ano. Então, e aí essas metas intermediárias, algumas metas específicas para poderem ajudar a guiar a tomada de decisão de ações são muito importantes de serem definidas. Então, por exemplo, a ideia é reduzir para mais da metade o número de mortes até 2028, mas é importante olhar para quem morre na cidade, quem está mais vulnerável. Então, existem metas específicas de garantir que se reduzam em 50% o número de mortes de pedestres e ciclistas, de motociclistas, reduzir o número de mortes decorrentes de ocorrências com envolvimentos dos ônibus municipais em 50% até 2028. Né? Muito importante. Isso faz parte do poder público assumir a sua responsabilidade para com a segurança viária na cidade. E aí algumas metas específicas relativas aos fatores de risco. Hoje eu falei sobre a velocidade, mas existem outros fatores, como o uso de cadeirinha no banco de trás por crianças, o uso de capacete correto pelos motociclistas, o uso de não beber e dirigir. E, enfim, aí por último, a visão de futuro que conduziu esse plano foi transformar São Paulo em uma das cidades com o trânsito mais seguro do mundo, né, pensando nas linhas de base de hoje, e isso levaria a salvar 2.781 vidas até aquele ano. Então, cheguei ao fim da apresentação, acho que no tempo exato. Agora acho que a gente abre um pouquinho para dúvidas. Eu imagino que vocês tenham muitas, por favor, perguntem. Eu acho que a Ariadne vai conduzir essa. Deve já ter recebido várias perguntas e a gente vai fazendo uma conversa bastante fluida aqui. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Sim, vamos então passar para as perguntas e respostas. A Andressa já deu algumas orientações ali no chat, mas podem enviar as perguntas aqui pelo Questions and Answers. Então, vamos começar com a primeira. Foi até um comentário que a Jussara de Belo Horizonte enviou no chat, depois também enviou mais de uma vez, que em relação aos motociclistas, né? Parte dos motociclistas pilotam de forma insegura e com consciência de que agem assim. Ela disse que fizeram uma pesquisa focal com grupos de motociclistas e isso ficou bem claro. Então, Diogo, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, como que a visão zero, esse conceito de visão zero, considera essas transgressões, né? Ou seja, quando uma pessoa decide conscientemente infringir uma norma, né? Porque daí não é um erro, e sim é uma decisão. Como que o conceito, então, ele considera aborda esses aspectos? Claro. Então, quando a gente fala de motociclistas, aí entra num campo ainda que onde há muitas incógnitas de que ações surtem efeito, né, na redução de mortes de motociclistas, o que implica também na melhoria desses comportamentos. Né? Então, a maneira como a visão zero incide sobre essas transgressões de regras e de comportamento, claro, incide um pouco na questão da educação, mas é uma educação no sentido de fazer a pessoa entender o papel dela naquela dinâmica, mas principalmente com fiscalização efetiva. Né? As pessoas cometem
as infrações porque conseguem cometer no sentido físico da coisa, né? Tem espaço para poder se acelerar, e aí que eu estava mostrando aqueles exemplos de áreas calmas, onde a infraestrutura inibe esse tipo de comportamento fisicamente, e porque elas não se sentem fiscalizadas, ou que elas não vão justamente receber uma punição em relação a isso. Então, é muito importante que a fiscalização se mostre efetiva nesse caso. Então, existem estratégias várias que podem ser construídas, né? Eu não mencionei aqui, mas todos esses planos estão disponíveis na internet, a gente pode tentar compartilhar com cada um de vocês depois, mas, por exemplo, a experiência que a gente teve no Plano de São Paulo, a fiscalização sobre motociclistas melhorou muito a partir de ações voltadas por parte da Polícia Militar, né, pelo CPTRAN, o Comando de Policiamento do Trânsito de São Paulo, da maneira como as abordagens eram feitas. Então, eles se engajaram nessa proposta. Então, os motociclistas que excediam a velocidade ou faziam comportamentos arriscados, os policiais iam lá, buscavam esses, né, chamavam a atenção, igual a gente vê nos filmes americanos, em que o policial toca uma sirene e faz a pessoa encostar na rua. Esses motociclistas, eles falam, olha, você vai receber aqui uma multa, mas você tem a opção de não receber essa infração agora, caso você vá comigo ali na van assistir algumas recomendações e entender um pouquinho dos riscos do seu comportamento, né? Então, não é só uma punição, não tem a questão só punitiva, mas uma questão de educar para entender. Então, foram feitos, nesse caso, panfletos mostrando quão em risco eles se expunham, né? A vida deles, a família deles, porque caso eles morressem. Então, resumindo, é importante agir de maneira holística, né? Na fiscalização, na educação e na infraestrutura, né? No caso de tentar inibir esse tipo de comportamento o quanto for possível. Acho que é por aí. Eu gostaria de complementar também o Diogo nessa questão dos motociclistas, que é uma questão que se coloca como um dos principais desafios globais atualmente de segurança viária, né? E trazer de novo a principal mensagem dos sistemas seguros, que ela é justamente da corresponsabilização entre os usuários, os projetistas do sistema e os gestores públicos, e do entendimento de que os humanos, sim, vão cometer erros. E isso se trata do uso, de como o espaço da via vai ser utilizado. E aqui acho que entra o que o Diogo trouxe muito bem, essa parte de ter uma boa fiscalização, trabalhar de forma efetiva na comunicação, na mensagem de quais são as normas, de por que é importante segui-las, mas também de entender quais os fatores que eventualmente levam os usuários a assumirem esses comportamentos de risco. Eu lembro que São Paulo estava investigando um pouco mais a fundo a questão dos entregadores por aplicativos, e a gente sabe que tem uma demanda, né, de que essas entregas sejam feitas em prazos muito apertados. Então, assim, também trazer esse entendimento de que o poder público pode atuar nessa demanda do que gera o comportamento de risco dos motociclistas, do porquê também eles precisam, nesses termos, né, por uma questão de rendimentos, trafegar acima do limite de velocidade e trabalhar junto às empresas que demandam esse comportamento, incentivam para que elas não tomem mais esse tipo de requerimento. Obrigada, Andressa e Diogo. Eu acho que realmente, principalmente também agora nessa época de pandemia, de isolamento, a gente viu no nosso país um aumento muito grande, né, das entregas, e também a questão de que as ruas estavam mais vazias, então os próprios motociclistas acabam desenvolvendo velocidades maiores. E realmente esse é um desafio que é um dos mais complexos, até porque algumas soluções que foram testadas em países asiáticos, que já tem essa realidade de ter um número muito alto de motociclistas, elas acabam não se aplicando na nossa realidade, né? Então, realmente é um campo que ainda exige muito estudo,
Mas, com certeza, essas duas mensagens do Diogo e da Andressa, dessa visão holística, dessa corresponsabilização, né, de atuar em diferentes frentes, é um ponto-chave. Bom, o próximo ponto, Diogo, que eu queria que tu comentasses, que a gente sabe que a redução da velocidade, né, ela é uma medida que é crítica para alcançar a visão zero, né, então ela é um dos pontos principais, mas ela também é uma medida muito polêmica, então também um dos grandes desafios das cidades. Então, pode comentar algumas estratégias para que se consiga o apoio público necessário para que a cidade possa reduzir os limites de velocidades, porque muitas vezes são medidas complexas de tomar justamente por causa dessa resistência da população. Realmente, é uma medida muito polêmica, né? E às vezes os políticos sabem que reduzir a velocidade pode ser bom ou que aumentar a velocidade pode ser péssimo, mas ainda assim o fazem por, né, ser algo bem, uma visão distorcida por parte da população de que, né, de que a velocidade é um direito seu de chegar mais rápido onde quer que se queira ir. Então, e a gente já viu eleições sendo definidas por essa questão, né, em parte por essa questão. E, enfim, algumas medidas eu já mencionei na apresentação, né, por exemplo, a questão de se mostrar, provar com evidências de que reduzir o tempo de viagem reduzir as velocidades impacta na redução do tempo de viagem, né? Inclusive, no ano em que São Paulo teve as velocidades reduzidas, uma empresa de GPS fez um estudo que até os anos anteriores São Paulo estava sempre entre as 10 cidades com trânsito mais lento do mundo, né, com maior congestionamento do mundo, e caiu no ano em que as velocidades foram reduzidas, caiu para a 58ª posição, né? Então, o trânsito de fato na cidade melhorou, porque é o que eu mencionei sobre a questão das velocidades estarem mais homogêneas, né? E as velocidades operacionais não estão sempre, quer dizer, muito pouco tempo elas estão próximas do limite estabelecido. Então, esse é um ponto muito importante. Outros pontos é mostrar como as ruas podem ser diferentes, mais interessantes, com espaços mais agradáveis para as pessoas, caso elas tenham infraestruturas que se voltem não só a velocidades baixas, como é o caso das áreas calmas, mas espaços agradáveis para as pessoas, em que você pode, né, diminuir um pouco o espaço dos carros, ou seja, isso implica numa redução das velocidades por infraestrutura, e ganhar calçada, ganhar espaços verdes, ganhar espaços para outros usos na cidade. Mas é uma construção que precisa ser feita com a população, porque a decisão política é feita acreditando no voto que se tem. E é algo que precisa ser enfrentado e comunicado, né? Não basta só enfrentar, mas é importante que se mostre o porquê está sendo enfrentado, né? Como naquela comparação que eu fiz entre visão tradicional e visão de visão zero, sistemas seguros, né, os tipos de aspectos, as pessoas não querem morrer, elas querem, então é possível, isso tem que ser observado e essa conversa tem que ser feita em forma de diálogo, né? As medidas urgentes precisam ser tomadas, mas é importante que elas sejam tomadas com justificativas. Não sei se a Andressa quer complementar alguma coisa sobre esse assunto, mas é um ponto muito, muito crítico mesmo, mas que precisa ser enfrentado. Vocês viram os resultados positivos que isso traz para qualquer cidade, qualquer país. Se a Andressa quer comentar, mas eu acho que assim, uma mudança de paradigma que a Visão Zero traz que é isso, ela traz esse discurso de salvar vidas, né? E não de simplesmente reduzir velocidades, né? Então, acho que também o foco da comunicação não deve ser a redução por si só, né? Tipo, então, tem toda uma visão que vai sustentar essa que vai ser uma das medidas, né? Uma dos conjuntos de medidas que vão ser necessárias para chegar à visão zero. Mas acho que comunicação é um aspecto chave. A gente recebeu mais uma pergunta aqui da Amélia, Diogo. Ela comentou que os caminhamentos de pedestres nas vias, nos trechos, nas áreas centrais das cidades... O que? Eu não ouvi, desculpa. O que de pedestres? Falhou. Os caminhamentos de pedestres nas vias e trechos de vias nas áreas centrais das cidades se submetem a todo tipo de insegurança viária, que já foi apresentado, né? Muito bem apresentado por vocês.
ela gostaria que tu comentasse sobre a questão do distanciamento social, então, nessas áreas centrais. Eu imagino que áreas que são mais carregadas com fluxo de pedestres, né? Então, nesse momento de pandemia. Claro que é uma ótima pergunta para nesse momento, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais consegue colocar em pauta, que está na agenda, é a divisão, a redistribuição espacial. Acho que, né, a resposta para isso, o comentário para isso já está na exploração do que ela já falou. Os espaços para pedestres são poucos, são inseguros e hoje, né, num processo de saída paulatina do isolamento, o espaço público é o único lugar, né, ou são os únicos lugares onde se pode ter algum tipo de encontro que não coloque tanto em risco a contaminação, né? A gente dentro de um espaço fechado, de shoppings, de restaurantes, a gente está 20 vezes mais sujeito a se contaminar do que no espaço público. Então, eu acho que se tem uma discussão que a gente consegue trabalhar e explorar agora com o que está acontecendo, né, fora todas as questões muito críticas, é justamente essa distribuição do espaço. Então, esses encontros não vão se dar dentro de automóveis, né? Então, é muito importante que haja espaço nas cidades para poder permitir isso. Então, se você vai a um restaurante, primeiro você não vai entrar lá, você vai sentar. Seria ideal que se pudesse ter um espaço na rua. Então, eu acho que é muito importante que, principalmente, o poder público, não só as pessoas, olhem para isso, para esse momento, como uma oportunidade, né? A gente vê várias cidades no mundo agindo, tomando decisões assim contundentes, porque né, existe uma movimentação para se aumentar o número do automóvel individual, o número de viagens, o número de aquisições de automóveis individuais. Então, muitos governos estão tomando decisões contundentes de coibir isso. Então, isso é feito não só com multas para a circulação de automóveis em centros urbanos, como ela colocou, mas com fomento à bicicleta, com subsídios para a compra de bicicleta, com infraestrutura urgente para a bicicleta. Claro que ela pode ser temporária por hora, mas é ideal que essas infraestruturas se tornem permanentes e que já sejam temporárias com segurança, né? É muito importante isso ser levado em conta. Mas também né, expandir esses espaços de calçada e que essas calçadas possam ser utilizadas para usos, né, que a gente acha tão agradável em vários lugares do mundo, como restaurantes com mesinhas na rua, que possam ser trabalhadas aqui. E isso é algo que pode vir de cima do poder público, mas também pode vir de fomentos da própria população, de associações comerciais que podem falar, olha, seria interessante transformar essa rua e tentar levar isso para uma escala de política pública e de implementação. Gostaria de também adicionar um comentário aqui nesse ponto. Eu acho que essa mensagem que o Diogo traz, né, de a pandemia, ela nos fez repensar como o espaço público ele é o espaço de encontros, né, no momento que a gente não pode estar tendo essa socialização nos espaços fechados. E aí eu gostaria de retomar o primeiro webinar da série, né, que foi sobre as ciclovias temporárias e trazer o urbanismo tático como essa ferramenta de experimentação que pode ser utilizada nesse momento pelas prefeituras para justamente dar uma resposta rápida a essa nova demanda que surgiu de distanciamento, que a gente entende que muitas informações estão surgindo a todo momento, né? Ninguém sabe realmente qual é a melhor forma de lidar ainda com o vírus, enfim. Então, que o urbanismo tático ele tem um grande potencial de testar se essas soluções vão ser efetivas, pensar nessa redistribuição do espaço das vias, possibilitando que o distanciamento social ele seja viável e aconteça de uma forma segura para que as pessoas possam continuar desenvolvendo essas atividades, tanto do ponto de vista da segurança viária, mas também de saúde pública. Obrigada, Andressa. Diogo, já estouramos nosso tempo, mas eu queria, assim, uma última consideração sobre um ponto que eu acho que é importante, e aí a gente finaliza aqui a sessão de perguntas e respostas. E também só adicionar aqui o comentário da Amélia que ela fez ali no chat, né, que em Belo Horizonte está sendo proposto o fechamento de 70 vias
para dar suporte ao funcionamento dos bares. Então, realmente Uau, que demais! é uma ressignificação do espaço público, né? Realmente Em grande escala. e entender qual é o principal propósito dele, né? Principalmente nesse momento que a gente tem uma mudança de comportamentos, enfim, nos nossos hábitos. Bom, o último ponto que eu gostaria que vocês comentassem um pouco é sobre o desenho urbano, mais sobre o desenho urbano para redução de velocidades e até demandas de viagem. Também foi a Jussara que tinha enviado essa pergunta. Então, acho que 2 aspectos podem ser comentados em relação a isso. Como as cidades podem começar essa transformação das vias existentes, então, essa mudança no desenho da via, né, e das novas também, se isso se daria através de uma política pública, né, como dar escala a essas transformações das vias. E também se vocês poderiam comentar rapidamente sobre medidas específicas de desenho que proporcionam essa redução de velocidade, essa moderação do tráfego. Claro. Você quer começar, Andressa? Quer que eu... Ou posso falar? Tá. Então, para começar, algo que é muito importante que se faça, né, que talvez sejam os primeiros passos, as primeiras engatinhadas, é tentar implementar projetos pilotos, mostrar como aquilo lá funcionou bem num lugar muito bacana da cidade, um lugar que vai ficar bem visto, onde a intervenção vai ser bem quista pela sociedade imediatamente vizinha dessa intervenção, e aí esse projeto pode se tornar, né, como um grande catalisador de outras intervenções na cidade. Mas ainda assim, se a gente fizer 20 intervenções, ainda, né, de uma escala de um quarteirão, 2, 3, 5 que sejam, né, ganha fica com um caráter um pouco ainda de acupuntura, né, não tem uma escala urbana, então por isso muito boa a sua pergunta. Então as cidades estão se transformam sempre todos os dias, com zeladoria, com manutenção de algumas questões, né, com transformações de calçada, com reasfaltamento e repintura de sinalização horizontal. Então, é muito importante, e para essas medidas, né, tudo isso que vai acontecendo, que a gente às vezes nem se dá conta de que a cidade está se transformando, porque às vezes ela só está se refazendo igual era antes, o que define são alguns parâmetros. Então, a maneira que as cidades podem trabalhar em relação a isso é mudar os seus parâmetros, fazer manuais integrados de desenho urbano para as suas cidades, né? Então, a gente está acostumado a trabalhar para os usuários vulneráveis, os pedestres, os ciclistas, com espaços mínimos, com os espaços que sobram. Então, revisar esses parâmetros, qual que é uma largura de calçada ideal, e a cidade tomar isso como obrigação, né, e ter as exceções que podem lidar com o mínimo, mas a regra de calçadas ideais não ser mais, não chegar nem perto do 1,20, mas beirar os 2 metros ou mais, né, pensando que de vias importantes as calçadas deveriam ter 3 a 5 metros. Então, é uma maneira de se abordar essa questão, e aí, tendo esses parâmetros, a cidade começa a ter mais força para poder se transformar de uma maneira mais contundente e mais constante, e também projetos, né, mais grandes, por exemplo, corredores de ônibus que vão ser implementados, que eles sejam implementados, né, trazendo não só a parte do ônibus, mas a parte de como as pessoas chegam lá, dos seus acessos e dos outros deslocamentos, que um corredor de ônibus vem acompanhado de uma ciclovia para permitir que a pessoa consiga ir de bicicleta, estacionar sua bicicleta, pegar o ônibus, e de calçadas boas para lidar da mesma maneira com isso. Então, esse é um ponto muito importante, né? Mais um. Então, intervenções mais pontuais, mas que sejam muito boas, bem negociadas com a sociedade, mudança de parâmetros. E aí, uma observação sobre isso, questão desses parâmetros, como esse olhar pode ser colocado, né? Como eu já mencionei, as cidades foram planejadas para o automóvel, para sobrar espaço para o automóvel, porque a qualquer momento pode ser que se queira mudar um sentido de uma via, fazer uma curva ali. Então, esses parâmetros que não só reduzem a velocidade, mas qualificam os espaços do pedestre, do ciclista, são, por exemplo, as larguras, né, de faixa de rolamento, que incide na largura da pista, que dialoga com a largura da calçada, os raios de curvatura das esquinas, os avanços das esquinas. Então, existem esses espaços aí na cidade, por mais apertada que as ruas sejam, que já podem ser recuperados, que podem ser recuperados em manuais para se criar regras sobre isso. Então, por exemplo,
ruas onde tem faixas de estacionamento permanentes, né, onde ela não é utilizada em horários do dia para a circulação dos automóveis. Essas faixas, elas deveriam, em todas as esquinas, ter avanços de calçada para me permitir melhor visibilidade dos pedestres, que os carros tivessem que reduzir mais a velocidade para fazer a curva. Alguns espaços dentro dessas faixas de estacionamento poderiam ser utilizados para vegetação, para implementação de bancos e outros mobiliários urbanos de tamanha importância que são completamente renegados. Então, enfim, outras medidas, né? Travessias elevadas, quantidade de travessias, distâncias entre travessias, né? O nosso Código de Trânsito brasileiro, um dos seus artigos menos conhecidos e mais ignorados é o artigo 69, ele diz que o pedestre tem direito de atravessar a rua em qualquer lugar, né? Atravessar o leito carroçável em qualquer lugar, caso não tenha uma travessia de pedestre a 50 metros nem para a esquerda nem para a direita. Né? E a gente vê cidades que têm travessias a cada 60 metros, a cada 600 metros, que colocam passarelas. Então, ter uma cidade voltada, planejada para todos os usuários, e aqui eu não estou falando tirar os carros, eu estou falando redistribuir os espaços, né? E a ação de Belo Horizonte fantástica de fechar ruas para automóveis e utilizar para os pedestres e para fomentar o comércio, muda completamente essa lógica, né, de que os comércios dependem dos automóveis. Existem inúmeras pesquisas, nós fizemos algumas dessas pesquisas que olham o impacto econômico de transformar esses espaços, né? As pessoas, os comerciantes muitas vezes acreditam que a pessoa só chega lá de carro, só que você vai ver 90% chegou de ônibus, de trem, de metrô, a pé, de bicicleta. Então, é isso. Não sei se a Andressa quer complementar alguma coisa que eu tenha esquecido. Eu vou adicionar uma interface nessa pergunta, que acho que aqui a gente tem um mote também da integração entre o aspecto do desenho e do planejamento urbano em si, porque muitas vezes, assim, na nossa experiência de trabalhos das cidades, a gente tem a intenção dos técnicos e dos gestores de adaptar o desenho, mas esbarra também na questão da classificação funcional das vias. Então, trazer essa necessidade de que os planos diretores e os outros instrumentos de planejamento urbano das cidades tentem aproximar essa classificação viária, considerando não o aspecto não somente, né, o aspecto de fluxo e veicular, enfim, mas o entorno construído também, a inserção realmente urbana da via. E um exemplo que a gente tem como uma boa referência nesse sentido é o Manual de Boston, que então eles definem perfis viários para diferentes tipologias, e essas tipologias elas consideram um entorno construído, né? Então, se são áreas residenciais, se são áreas comerciais, de uso misto, industriais, enfim. E no caso brasileiro, né, o plano diretor é o instrumento que consegue regular e regulamentar como o desenho ele vai se desenvolver na cidade. Então, acho que também é importante trazer esse debate e trazer esse olhar. Então, só resumir, né, eu acho que essa questão aí de se ter uma complementação, né, da classificação funcional com o uso, a transformação na cidade começa a acontecer através enfim, a cidade estabelece isso como política, né, cria uma ferramenta, cria um manual que guia todos os projetos a partir de então, e aproveita qualquer oportunidade de intervenção na rua, por exemplo, seja um recapeamento, seja uma obra de drenagem, né, qualquer intervenção na via, para que se mude esse olhar sobre a via, né, ela não volte a ter a sua configuração de antes, mas se repense ali, ela está atendendo apenas a sua classificação funcional, né, tipo, ou ela está atendendo também o seu entorno, né? Acho que aí, resgatando algumas das fotos que o Diogo nos mostrou ali, né, das diferenças das vias com o mesmo limite de velocidade, né, mas com um desenho totalmente diferente, como isso é importante para que realmente esse limite seja respeitado. Bom, acho que já passamos do tempo, vamos chegando ao final aqui do nosso seminário online do Desafio Visão Zero, do primeiro.
Eu gostaria muito de agradecer o Diogo, a Andressa e o Wesley que estiveram aqui conosco, mas também agradecer todos os participantes das cidades. Vocês vão receber depois por e-mail a programação dos próximos seminários, enfim, a gravação desse seminário também vai ficar disponível, vocês recebem o link por e-mail e os materiais que o Diogo comentou. Então, muito obrigada, eu desejo um bom dia a todos e a todas, e, bom, Diogo, Andressa, fiquem à vontade se quiserem fazer mais alguma finalização. Bom, agradecer de novo a presença de todos vocês, é um prazer falar sobre esse assunto, ver o interesse de vocês sobre isso e o engajamento, né, nesse desafio Visão Zero, e eu espero que, né, a gente ainda tenha muitos encontros frutíferos e que espero realmente ver mudanças em relação à segurança viária acontecendo nas cidades de vocês. Então, também queria agradecer a presença de todos, o engajamento. É muito bacana ver que tantas cidades brasileiras estão engajadas na temática da segurança viária e como essa pauta realmente tem avançado. Queria deixar alguns informes também. Eu vi que tem um pessoal postando algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente vai procurar retornar por e-mail, assim como os links para os materiais. Então, acredito que a gente tenha o contato dos participantes, mas se vocês também quiserem deixar os seus e-mails, eu peço que postem no chat que a gente encaminha depois do webinar. Tá, muito obrigada a todos. A gente vai deixar aqui o webinar um pouquinho de tempo mais aberto para que vocês possam colocar ali o e-mail e aí a gente também encaminha esses materiais. Bom dia para todo mundo.